Eu estou fazendo essa pergunta porque, digamos assim, o senhor estava preparado para ter 1 ou 2 filhos, aí daí a pouco já estava com 3 enxovais? Não. Teve que providenciar? Não, eu tive que providenciar. Na verdade, até hoje eu estou tentando providenciar mais, mas ela não quer mais. Parou aí, né? Ela não quer mais. Doutor Fábio, há algum preconceito ainda em relação à fertilização in vitro? Ou seja, casais que querem ter filhos, ou ela ou ele tem problemas de fertilidade, ou ele ou ela tem algum preconceito, algum receio, algum medo? Que tipo de resistência há? Eu acho assim que, como todo preconceito ele nasce do desconhecimento, eu acho que é muito mais fruto do desconhecimento de como é que ocorre a técnica. A partir do momento que esse casal procura um especialista, que a gente explica todos os passos da técnica, esse preconceito diminui muito. Talvez hoje em dia... Na sua confiança, não é? Sim, talvez hoje em dia ainda a gente sinta um pouquinho de resistência, talvez ainda mais do par masculino do casal, porque o homem sempre tem aquela cultura machista que está incutida desde nossa educação, do início da nossa educação, mas a gente nota que esse preconceito ele tem diminuído muito. Acho que fruto também dessa informação cada vez maior, porque os casais também hoje têm acesso à internet, jornal, revista, então tem muita informação que eles às vezes absorvem antes de chegar ao nosso consultório. Às vezes eles já chegam com a ideia pronta e só perguntam. Então assim, isso tem diminuído o preconceito. Então a gente vê que isso ainda existe, mas tem diminuído bastante. É caro uma fertilização in vitro ou por outro método? Bom, dos tratamentos associados com a reprodução assistida, que o evangelista colocou, que é a inseminação e a fertilização in vitro, normalmente são tratamentos caros porque envolvem técnicas laboratoriais muito avançadas, muito específicas, principalmente a fertilização in vitro. Quando você faz a micromanipulação de gametas, a aparelhagem para você poder injetar o espermatozoide dentro do óvulo, todo o microambiente que você tem que criar para esse óvulo depois de injetado, você tem que criar em laboratório a mesma situação que o óvulo teria na trompa, porque naquele momento o óvulo com o espermatozoide ele estaria na trompa da mulher. Então você tem que criar a mesma situação que existiria na trompa. O mesmo pH, as mesmas substâncias de nutrição, o mesmo CO2, a mesma temperatura, a mesma umidade, tudo. Então você tem que simular tudo. Isso requer um aparato tecnológico muito, muito avançado. Então, infelizmente, ainda é uma técnica cara. Eu digo infelizmente porque eu acho que assim, o poder público já deveria ter entrado nesse sentido de oferecer aos casais também de baixa renda. Não entrou ainda, o SUS não entrou? Nada. Então, how much? Quanto custa isso? Bom, uma fertilização in vitro com medicação, que também as medicações são a parte cara do tratamento, correspondem a 30%, 40% do tratamento, com medicação, com tudo, varia na faixa de 9 a 10 mil reais. 9 a 10 mil reais. Doutor evangelista, os planos de saúde não pagam esse tratamento, não. Nem também o SUS. Não. Então é uma coisa absolutamente particular. Sim. Como é particular também a decisão de eu quero fazer isso. Sim, e na verdade assim, eu gostaria até de deixar um registro muito claro disso aí. Pode falar mais alto. Eu fico muito impressionado quando o governo olha para o casal que não quer engravidar. Para esse casal, ele oferece a camisinha nos postos, a pílula anticoncepcional, oferece um médico para fazer a ligadura da mulher, oferece às vezes um outro médico para fazer a ligadura do próprio homem. Então, estende um tapete vermelho para esse casal. Para o casal infértil, ele, sinceramente, não dá a mínima. E veja bem, a prevalência da infertilidade é altíssima. Entre 15 e 45 anos de idade, até 20% dos casais terão dificuldade para engravidar. Entre 15 e 45 anos. Idade reprodutiva. Terão dificuldade para engravidar. As mulheres, entre 15 a 40. Então é um número fantasticamente elevado. Supera, por exemplo, pacientes com mal de Hansen, com tuberculose, os pacientes hipertensos, os diabéticos. A quantidade de casais inférteis é maior do que todos esses. Câncer de mama, câncer de colo de útero. E o governo não dá a mínima para esse casal. Essa é a grande verdade. Quer dizer que o governo é omisso nessa questão? Absolutamente omisso. Que providência, então, o governo deveria tomar, na sua opinião? Bom, na minha opinião, deveria olhar para esse casal de outra forma. E custear? E custear o tratamento, como é feito em vários países. E outros tratamentos. Você vai um transplante de rim, um transplante de córnea, um transplante de fígado, tudo isso é bancado. Com um valor astronômico. E um valor muito menor do que esse ele não consegue pagar. Doutor Fábio, aqui no Ceará,
De primeiro, eu conheço algumas pessoas que tiveram que ir para Londres, que tiveram que ir para São Paulo para fazer esse tipo de tratamento. Agora, essas pessoas já não precisam mais ir para Londres, ir para São Paulo. Aqui se faz isso, e não apenas os senhores, mas outros colegas dos senhores médicos, não? Sim. Isso aí a gente pode dizer com muita tranquilidade. Hoje em dia, o casal cearense que tem dificuldades reprodutivas, ele está muito bem assistido. Então a gente pode dizer de uma maneira muito tranquila que a gente tem a mesma tecnologia em termos de tratamentos, em termos de equipamentos, que o casal poderia obter em São Paulo ou, arrisco-me a dizer, em qualquer clínica do mundo, né? A gente tem acesso a toda a tecnologia através de congresso, através de internet. Então, quer dizer, isso hoje é muito tranquilo para a gente dizer que o casal não precisa mais sair. Nós fazemos fertilização in vitro no Ceará há 10 anos, né? Há 10 anos. Então, a fertilização in vitro tem evoluído muito e é uma preocupação constante, tanto da atualização científica dos médicos, como também a atualização tecnológica nesse sentido. Qual é o percentual de frustrações? De não sucesso. De não sucesso, ou frustração, alguma coisa? Bom, basicamente assim, a gente sempre diz para o casal, quando o casal procura pela primeira vez, nenhum método é milagroso, não existe milagre. Até porque a reprodução na espécie humana, ela é um método ineficiente. Para você ter uma ideia, nos embriões que se formam na trompa da mulher, antes de haver a implantação e a mulher ser detectada que ela está grávida, até 60% deles se perdem. Tá? Então a chance de uma mulher numa idade nova, 20, 25 anos, engravidar é só de 25% por cada ciclo ovulatório. Então, quer dizer, a nossa espécie é uma espécie que, do ponto de vista natural, ela foi pouco aquinhonhada do ponto de vista de reprodução. Diferente de outras espécies animais que facilmente a fêmea daquela espécie animal engravida. Na espécie humana, não. Então, se nós temos 25% de chance, então uma inseminação, por exemplo, que é esse método mais simples que o evangelista explicou, ela dá uma chance de gravidez compatível com a idade da mulher, 25% nos melhores casos, 20% em geral. Com a fertilização in vitro, nós conseguimos superar essa taxa natural de concepção. Então, uma fertilização in vitro, naquela paciente que a gente chama de paciente ideal, que é uma paciente até 35 anos. A paciente ideal é até 35 Uma paciente que a gente diz assim, ideal seria aquela paciente até 35 anos, que tem óvulos de boa qualidade e que produzem embriões de primeira qualidade para serem transferidos para o útero. Essa paciente pode ter até 60 ou mais, um pouquinho mais de chance de engravidar com o tratamento. Perguntar até que idade o senhor, por exemplo, pessoalmente, os dois já fizeram em mulheres de que idade? Na realidade, assim, procuram mulheres de toda a idade. A gente tem notado até que mulheres de maior idade têm procurado, mas a gente tem que ser bem realista em relação ao tratamento. Depois dos 40 anos, a chance de gravidez cai muito, independente do tratamento que se utilize. Mas aí a pergunta é, qual foi o recorde de idade? Se eu não me engano, 42 anos, Evangelista? 41. 40. Assim, com fertilização in vitro, né? Normal. São duas visões que a gente tem que colocar aqui, para você entender. A paciente, ela pode usar os óvulos dela ou não. Na paciente que usa os óvulos dela, aqui o recorde, como você está colocando, foi uma paciente de 43 anos, 43. Na terceira tentativa dela. Mas eu já tive uma paciente com 51 anos que engravidou. Ah, é? Mas você vai perguntar. Tá no recorde. Esse é o recorde, mas esse é o recorde no outro grupo de pacientes. Essa paciente de 51 anos engravidou, mas com um banco de óvulos, com óvulos doados. Ah, óvulos doados. Isso, porque essa paciente, ela, como tá na menopausa, o que é a menopausa? Menopausa não tem mais óvulos. A mulher, para que você tenha uma ideia, ela nasce com uma quantidade de óvulos e todo mês ela perde, impreterivelmente, invariavelmente. Ela só perde, diferentemente do homem. A cada 70 dias, toda a população espermatológica está renovada. A mulher só perde. Então chega um momento que a mulher não tem mais óvulos, acabou todos. Então esta mulher só tem uma forma de ser mãe, com a doação de óvulos. Então, pacientes que produzem óvulos excessivamente, doam, obviamente que não há comunicação entre essas partes, doam para esta paciente receptora, exato, para essa receptora, e esta paciente tem uma alta chance de engravidar, em torno de 50%. Para que você tenha uma ideia, aos 40 ou 41 anos, a chance de gravidez fica em torno de 20, 25%. Na paciente com os óvulos dela. Esta mesma paciente com 40 ou 41 anos, se for óvulos doados, vai para 50%. Quer dizer, a idade para ter filho, ela casou assim com 23 anos, 24, tenha logo seus filhos, porque vai ser problema mais para frente.